Aí galera, tranquilo, na boa. Recebi um questionamento bastante grosseiro, mas eu vou falar de maneira bem tranquila. Um cidadão me pergunta se eu era capaz de, quando falar dos temas de que eu trato, se eu era capaz de ser objetivo, se eu era capaz de não ser ideologizado, se eu era capaz de observar sob um ponto de vista pragmático, matemático, não sei, as coisas que acontecem no nosso país. Pois bem, eu fiquei imaginando esse cidadão cuja realidade deve ser do tipo: de um lado existe uma objetividade na cabeça dele, uma objetividade, um mundo técnico, e que tudo se resume ao mundo técnico, e do outro lado, um muro assim, do outro lado, ideologia, politicagem, malandragem, subjetividades, aquilo que não presta. E que a objetividade deve reger o mundo, e a subjetividade deve ser eliminada, deixada aos políticos corruptos. Pois bem, então, para mim, ficou a reflexão, não exatamente a pergunta, mas a reflexão sobre a pobreza espiritual, intelectual, de quem professa a crença de que existe uma objetividade e que esse ser humano tem acesso a essa objetividade. Também fica aqui a minha tristeza ao imaginar esta pessoa agindo como se fosse possível uma visão somente técnica, puramente técnica, traria soluções. Veja, no ambiente do Estado, no ambiente politizado, no sentido do diálogo do público, no sentido de politizado, no sentido de que é necessário entender contextos, convencer contextos, entender, convencer os contextos para poder tomar uma atitude que vem em prol do público, mesmo que tecnicamente a ação X seja mais viável, mas do ponto de vista do bem público é preciso tomar outra atitude que não aquela que a questão técnica nos imporia. Como exemplo, e aqui me passou agora, a licitação. A licitação pública quer ser totalmente técnica. Ela pretende ser técnica, ela é processual, no sentido de que tem todo um conjunto de procedimentos que deve dar legitimidade à obra, ao custo, ao gasto, enfim, com as obras públicas. Pois bem, no exemplo, na licitação, após um teto de vários milhões, passando deste teto, desse limite, para a licitação ocorrer, é preciso consulta popular. Percebem? Quando a obra é vasta, é complexa, é cara, por consequência, ela interfere muito mais no interesse público. Portanto, a comunidade é chamada a dialogar com a autoridade, com as autoridades, para discutir se é viável, mesmo a obra sendo tecnicamente perfeita, viável, se de fato é viável do seu ponto de vista do interesse público ou do interesse daquela comunidade. Portanto,
É o aspecto político, é o aspecto do entendimento, é o aspecto de contextualização que prevalece sobre, sobre a avaliação técnica. Com isso eu quero dizer que politizar é indispensável, mesmo que existisse uma objetividade possível. Mesmo sabendo da importância das questões técnicas, de sujeitos técnicos, de engenheiros, de economistas, de administradores, mesmo sabendo da importância da existência dos técnicos, ainda assim a força, a força dialética, quer dizer, o contrapeso da política. É preciso cada vez mais politizar. Ao contrário do que disse o meu interlocutor grosseiro, que eu deveria ser objetivo, eu estou dizendo que devemos ser objetivos, mas contrapondo a política. Politizar as questões. E aqui não estou dizendo colocar a política partidária nas questões que devem ser desenvolvidas no aspecto técnico. Politizar significa tornar consciente o cidadão, fazer com que o cidadão compreenda os contextos dos interesses públicos, interesses republicanos. É preciso politizar, no sentido de pegarmos as questões técnicas e trazermos para as comunidades discutirem se há um interesse público ou se há um interesse daquela comunidade em continuar com a questão ali proposta. Não é somente o ministro da Economia, por exemplo, que deve decidir os aspectos econômicos do país. Não é só ele. Tem um aspecto dialético. Existe ele, mesmo ele sendo um técnico, mas tem toda uma questão política de desenvolvimento. Existe toda uma questão política de compreensão do povo sobre aquilo que está acontecendo. A desinformação política e a valorização dos aspectos técnicos poderá causar um caos. Porque é preciso que a população politizada, crítica, participe, dialogue, opine, concorde ou não concorde. Apesar de haver o risco de uma sociedade opinar de forma errônea, corre-se o risco, depois se corrige. Percebe? O que não pode acontecer, segundo o meu interlocutor, é nós esquecermos a questão da criticidade, esquecermos a questão de conversar com a comunidade, esquecermos as questões políticas ou dialogais para irmos para os gabinetes por decisões técnicas. Até porque a objetividade não é possível, ainda mais quando se trata de país, de nação, de decisões que interferem no interesse público. E aqui é preciso dizer ao meu interlocutor que existe cidadãos politizados. São cidadãos, é preciso dizer para ele, que são cidadãos que não são cidadãos neutros, porque a neutralidade é outra ficção. São cidadãos que se sentem atingidos pelas decisões que não são insensíveis e que, portanto, sim, tomam posição, mas que essa posição é uma posição que tenta ser uma posição comunitária, socializada, que procure o bem para todos. Portanto, a neutralidade, ou seja, não me sentir tocado pelas questões, é uma bobagem. O
que existe uma imparcialidade, que é que aquele nosso juiz não teve. Né? O que é possível o cidadão politizado, que é acostumado a discutir as questões sociais, é que ele não penda para um lado ou para o outro para obter vantagens individuais ou vantagens de um segmento, mas sim sentir-se tocado pelas mazelas ou pelas questões que estão sendo propostas e, portanto, uma relação dialética de forças e de interesses, discutir e encontrar a melhor opção possível. Portanto, a esse meu interlocutor que me pede uma objetividade, eu respondo para ele: não, eu quero politizar. Que todos nós sejamos cidadãos politizados, conscientes, dialogais e que reconheçamos no outro pessoas tão importantes quanto nós e que, portanto, tenderemos a uma sociedade mais justa e melhor para todos, mesmo sem ignorar as questões técnicas, mas sabendo que não são só elas, as questões técnicas, que decidem as questões que têm reflexos comunitários, sociais e no interesse público. Abraço, até a próxima.